Olá, gente, muito bom dia. Vamos lá. Uma pergunta, isso aqui já é um estudozinho que eu vou fazer passar para vocês. Próprio Jesus será o anticristo nas igrejas, um prisma, tá? Jamais a verdade absoluta. Por que eu vou fazer isso daí? Porque o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande para aceitar alguém mais do que ele. Então vamos lá, um exemplo. Alguém do seu serviço está ascendendo, subiu de cargo, virou gerente, todo mundo começa a pegar e falar assim: esse cara tá puxando o saco, será que ele fez? Esse cara não é tão bom assim. E é assim, o ser humano é assim, meu filho. É igual o Ricardo, eu faço uma previsãozinha, uma revelaçãozinha. Não, o Ricardo é charlatão, é picareta, porque o professor que não sei do que tá lá. Por quê? O ser humano, ele não aceita alguém um pouquinho mais do que ele. Ele não consegue entender que eu não sou o suprassumo de advocacia, por exemplo. Eu não entendo nada. Eu sou um zero à esquerda. Então, as pessoas são boas naquilo que elas se especializam. Não é aquelas, nossa, esse aqui é o hiper supra-sumo de tudo. Não existe isso. Então, a gente tem que tentar imaginar o seguinte: Jesus vindo, as pessoas pegam e falam assim, não, mas ele tem que entender 100% de medicina. Porque se ele não entender 100% de medicina, ele é o quê? Anticristo. A probabilidade do próprio Cristo se tornar o anticristo é enorme. Por quê? Porque o que nós estamos explicando aí, o que acontece? Imagine o seguinte: ele vier com a roupagem e a imagem de Jesus, mais ou menos. Se ele não vier com uma roupagem, com uma aparência bem próxima do que se mostra nas imagens das igrejas, por exemplo, então 30% da população é cristã hoje. Então vamos tomar um exemplo. 30% da população mundial, 30% da população mundial é cristã. Ok? Os outros 70% não significa que sejam anticristo, mas tem outras religiões. Então, outras religiões, ok? Dentro disso, vamos lá, desses 70%, se esses, vamos falar que tem outra religião, tá? Eu coloquei outras religiões, mas tem alguns que são ateus, que não tem religião nenhuma e tá. Mas vamos tentar colocar que aqueles que têm religião fixa, que acreditam naqueles que vai voltar de outro jeito, que é um Deus diferente, que vai vir um Deus com nariz de elefante, sei lá, vai ter um monte de coisa que pode ser. Vamos falar que aqueles que não vão aceitar nem ferrando Cristo por não serem cristãos, 50% da população do mundo. Então vem aqui Jesus com aquele formato de Cristo, tudo lindo, maravilhoso, nossa senhora, tudo igualzinho da Igreja Católica. Aí a Igreja Católica fala: esse aqui é o Jesus que voltou no planeta. Esses 50 aqui não vai aceitar, mas de jeito nenhum. Mas pode bater o que for o pé, pode acontecer o que for. Então o que acontece? Nós vamos ter que tomar um cuidado muito grande, e já está tendo teoria da conspiração muito forte em relação ao anticristo. O que significa anticristo? É contrário a Cristo. O que é contrário a Cristo? O que significa Cristo? Por que Cristo veio no planeta? Cristo veio no planeta para propagar o amor. É as leis de Deus, aquelas mesmas leis de 5.000 anos sendo enxergado de forma diferente. Por que eu pego e falo sempre assim, são prismas? Por quê? A lei é uma só de Deus. Nós tivemos um prisma quando foi a criação do planeta. Nós tivemos outro prisma quando foi as leis de Moisés, os 10 mandamentos, por exemplo. E nós temos outro prisma com a vinda de Cristo. E nós estamos tendo outro prisma com a espiritualidade. Mas o Deus é o mesmo, Deus não é bipolar, Deus não sofre mutação e nem muda. Deus é e sempre foi aquilo. O problema é que as pessoas vão o modificando com o tempo conforme a sua cultura e religião.
Então, dentro das suas religiões, dentro das suas culturas, eles vão modificando. Porque embaixo do Deus universo, do todo, que é tudo, o próprio universo, nós vamos criando deuses abaixo. E com religiões nós vamos colocando culturas, definindo como que deve ser este Deus abaixo. Então, quando surgir qualquer coisa que defenda o cristão, ou seja, tudo que for contra o Cristo, ele vai se tornar anticristo. A gente tem que entender que 30% da população acredita em Cristo. E desses 30% que acreditam em Cristo, nós vamos ter uma contrapartida de mais ou menos uns 50%, metade da população do mundo, que não vai aceitar. Fala assim, para com isso. Vocês estão falando que o próprio Deus está aqui? Impossível. Eu também não vou acreditar que é o próprio Deus. Eu ainda sou cristão, acredito em Jesus, mas se o cara pegar e falar assim, esse aqui é o próprio Jesus encarnado, gente, para quê? Qual que é o motivo de Jesus vir de novo tomar no nariz aqui nesse planeta? Sendo que a próxima etapa é via espiritual. Se eu quero modificar todas as crenças de todo mundo do planeta, se eu preciso modificar e fazer com que todo mundo entenda como é que funciona o plano espiritual, qual que é a melhor forma de se fazer isso? Tirando o véu. Quando eu tiro o véu da cegueira das pessoas, automaticamente eu vou estar mostrando qual é de fato a realidade das coisas. E eu mostrando qual é de fato a realidade das coisas, não interessa a religião, meu querido. Não interessa se você é cristão, se você é Buda, se você é muçulmano, se você... Cara, a hora que você começar a ver espíritos, você vai pegar e falar assim, cara, não tem como negar, eles estão aí. Automaticamente, todo mundo vai ter curiosidade de pegar e perguntar para os espíritos. Vai fazer mais ou menos o que o Kardec fez, de pegar e ficar perguntando e fazer questionamento para o plano espiritual. Mas você é espírito mesmo? Quando que você morreu? Por que você morreu? Ah, é? E quando você morreu, o que aconteceu? Ah, foi isso? Nossa, que interessante, né? E aí, depois, o que vem? Ah, vem isso. Ah, depois acontece mais aquilo? Nossa! Aí o que acontece? Eu tendo esse bate-papo com o plano espiritual, automaticamente, para que eu vou querer líder? Os líderes vão começar a cair por terra, porque tipo assim, para que eu vou querer o Ricardo, o professor Ricardo Minarro, para que eu vou querer ele para me explicar se eu já vou poder bater um papo direto com o espírito? Hoje eu estou fazendo um intermédio. Eu pego o que eu consigo observar e perceber do plano espiritual, passo para vocês cruzarem com os seus estudos, com a sua vida, com as suas religiões, com as suas coisas, para você falar, olha, isso convém, isso não, isso parece que é, isso parece que não, eu acho que é isso, eu acho que não é, eu vou para aquele lado, para esse lado, eu vou pegar aquele outro caminho. Isso a decisão é sua, a verdade está dentro de você, não sou eu que estou falando. Certo? Eu simplesmente dou prismas, possibilidades, eu pego e relato o que eu vejo. É a mesma coisa quando eu faço revelações. Olha, eu tive uma imagem de visualização de tal coisa. Se vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei. Eu só repasso o que eu vi. Ou seja, por isso significa revelar, que vem da fotografia, de revelar uma foto. Aí, então, o que acontece? Quando eu começar a bater papo com o espírito, eu não vou precisar que o Ricardo interprete o que ele está vendo para passar. Eu mesmo já vou ver o que está acontecendo. Então começa a cair por terra tudo quanto que é líder. E aí o que vai acontecer? Essas lideranças, ao caindo, você não vai mais precisar ir numa igreja para um padre falar para você o que é o certo e o que é o errado. Você não vai precisar de que um pastor fale para você o que é certo e o que é errado. Você não vai precisar que um cara estudioso do espiritismo venha falar para você o que é certo e errado. Você mesmo já vai pegar e... Ô, espírito, o que está acontecendo aí? É assim? Nossa, eu tô falando um capeta, olha como é que ele faz? Sem vergonha, eu vou mandar ele embora, etc, etc. Claro que isso daqui não é de um dia para o outro. Leva tempo. Eu acredito que nós iniciamos de forma rápida essas mudanças, essa metamorfose,
certo? Que é essa transformação humana, que nós vamos sair de um lagarto e passar para uma borboleta, conseguir voar mais longe, ok? Porque até então nós somos aqueles seres que comem e destrói tudo, igual um gafanhoto, a lagarta. Depois nós vamos entrar nessa metamorfose que nós vamos transformar numas borboletinhas, poder sair voando e tudo mais. Então, gente, dentro da experiência que eu tive, dentro do que eu posso relatar para vocês, eu vou passando, mas vai ser praxe e comum com os tempos, as pessoas começarem a melhorar a intuição, começar a perceber mais. O que eu costumo fazer no meu canal? Cruza informação, gente. Eu estou pegando alguma coisa aqui, cruza informação. Porque é isso que se faz um estudo. Se você vai pegar e fazer uma tese de doutorado, tese de mestrado, você tem que cruzar a informação, pegar um monte de profissional da área, pegar o que eles escreveram, o que eles relataram, os estudos que eles fizeram, tudo, e colocar onde? Colocar dentro das possibilidades que pode de fato existir. E aí você vai ter a sua tese, o seu prisma, a sua verdade, e você vai tentar defender isso diante da sociedade. No caso da espiritualidade, você vai tentar defender isso dentro de você, que é a sua própria igreja, e não com os outros. Cada um tem um nível de vida, cada um está num estágio de evolução, ninguém é igual a ninguém, ninguém é idêntico a ninguém. Ok? Então fica aí um prisma sobre a relação ao anticristo. O anticristo vai ser tudo que vai ser força contrária do que tem do cristão. As pessoas falam, isso é o apocalipse. Querido, evolução. Você acha que não vai ter um outro avatar que vai explicar de outra forma? Que já está acontecendo? Então a gente poderia falar que o próximo avatar é o avatar tecnológico. Se chama YouTube, por exemplo. Porque ele passa um monte de informação que para vocês entender de forma diferente, a mesma coisa que Jesus, que Moisés e que tudo veio passando, mas com prismas diferentes. Jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê, gente.